Então, vamos para a ligação covalente ou também chamada de ligação molecular. Então, nesse tipo de ligação, geralmente, ela é feita entre ametais, pois há o compartilhamento de elétrons. Então, os metais tendem a compartilhar quando se juntam. Os elementos, na maioria das vezes, eles buscam atingir o octeto. Então, o motivo pelo qual eles compartilham é atingir o octeto. O hidrogênio, sempre tem que lembrar dele, ele vai ficar estável somente com 2 elétrons, ou seja, só faz uma ligação química, né? Porque cada ligação química ela possui 2 elétrons que circulam entre os 2 átomos. Então, os elétrons podem ser contados, os elétrons da ligação, para os 2 átomos envolvidos. Aqui agora vamos ver a tabela periódica e a regra de ligação química, né, que vamos ter que seguir a todo momento. Então aqui eu estou colocando os números referentes às ligações que o elemento que está naquele grupo vai fazer. Então essas regras têm que ser anotadas. Então, vamos representar o primeiro exemplo, que é o H2. Então, temos aqui o H2, ele é formado somente de 2 átomos, né? Então, esses 2 átomos aí, eles têm que ficar ligados e seguir essa regra aí em cima na tabela. Então, vemos aqui, né, claramente que o hidrogênio, ele tem um 1 em cima dele. Então, quer dizer que o hidrogênio faz uma ligação química. Então, agora vamos dispor os 2 átomos. Só são 2 átomos de hidrogênio. E vamos seguir a regra e fazer essa ligação entre os 2 átomos. Então, escrevemos um hidrogênio, escrevemos o outro hidrogênio, e aí vamos seguir a regra colocando uma ligação. Então, não completamos o octeto no hidrogênio, porque ele já está com uma ligação. Ou seja, cada um já está com seus 2 elétrons, né? E a gente não precisa completar mais elétrons. Agora vamos fazer um segundo exemplo. Então, vamos fazer o exemplo clássico, que é o H2O. Primeiramente, a gente conta os átomos, né? Então, contando aí H2O, temos 2H, né? E temos um oxigênio. Então, no total, a gente tem 3 átomos. E o que acontece quando a gente tem 3 átomos? Né? Então, 3 átomos ou mais, a gente tem que escolher o átomo central. Então, sempre tem que ter organização. O átomo central, ele vai ser aquele que vai ficar no meio. E ele é o que faz o maior número de ligações. Então, vamos procurar o hidrogênio e o oxigênio de acordo com a regra da tabela periódica. Para isso, vamos escrever a tabela periódica e colocar a regra como a gente colocou lá no primeiro exemplo. Então, no grupo 1 do hidrogênio, a gente tem uma ligação. No grupo do berílio, é só berílio, o metal que vai fazer a ligação covalente é 2. Seguindo a regra, temos 3, 4, 3, 2 do grupo dos calcogênios e 1 do grupo ali do flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então vamos lá. Achamos o hidrogênio, né? O hidrogênio ele faz somente uma ligação química. Já o oxigênio, ele está aqui no grupo 16 e ele faz 2 ligações químicas. Então agora já dá para a gente saber quem é o central. O central é o átomo que faz o maior número de ligações. Então o átomo central é o oxigênio. Então agora a gente vai dispor esses átomos em volta do oxigênio, que é o átomo central, né? E seguir as regras das ligações do hidrogênio e do oxigênio. Então, desenhamos o oxigênio, desenhamos os 2 hidrogênios, que vão ficar ao redor do oxigênio, e seguimos a regra. O hidrogênio faz uma ligação, o outro hidrogênio, outra ligação. E o oxigênio que está no meio, ele está fazendo as 2 ligações. Ou seja, ele seguiu a regra. Agora depois é só completar esses elétrons que faltam no oxigênio, né? Porque
Porque o oxigênio está fazendo duas ligações, só que duas ligações dá 4 elétrons e precisamos de mais 4 para completar os 8. Então assim colocamos, né, os elétrons no oxigênio e aí agora ele vai estar no octeto. Já o hidrogênio já fica estável com 2, então não precisa. Então contando aqui as ligações, temos 2 elétrons dessa primeira ligação, temos 2 elétrons dessa segunda ligação, e aí temos 2 elétrons aqui desse par de elétrons do oxigênio, e temos mais 2 aqui. E aí o que acontece? O oxigênio que está no meio ele está com 8. Cada hidrogênio está com 2. Para o terceiro e último exemplo. Então temos aqui o H2CO. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é contar os átomos. Então, é simples contar. Temos 2 hidrogênios, H2, um oxigênio e um carbono. Então, a gente totaliza 4 elétrons. Quando a gente tem 3 ou mais átomos, a gente tem que escolher aquele átomo que vai ficar no meio, o átomo central. O átomo central é aquele que faz o maior número de ligações entre os átomos envolvidos. Então, a gente tem que procurar esses elementos, né, na tabela periódica de acordo com a regra colocada para vocês. Então, sempre repito a regra para ficar na mente de vocês. Então, aqui no grupo 1 temos uma ligação, no 2, que somente o berílio que vai fazer 2 ligações, o do boro 3, e aí continua, 4 do carbono, 3 do nitrogênio, 2 e 1. É 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. É essa a regra. Então, vamos procurar o hidrogênio. Vemos que o hidrogênio ele só faz uma ligação química. Então, o hidrogênio nunca será central. Agora vamos aqui no oxigênio e vemos que o oxigênio ele faz 2 ligações. Então, o único elemento que falta é o carbono. Então, vamos procurar ele. Aqui está ele. Então, o carbono ele faz 4 ligações. Uma coisa a sempre se dizer é que o carbono, quando ele estiver envolvido, ele sempre será o átomo central. Então, o carbono apareceu, é o central. E também tem uma coisa para a gente não confundir. Então, tem gente que confunde o carbono com o cloro, né? Então, você tem que lembrar da regra que existe da representação do elemento. Então, cloro não é carbono. Não é porque apareceu um C que é carbono. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. A segunda letra depois do C no cloro é o L. E o L é minúsculo. Tá? Então, tem que lembrar disso. Então, o átomo central aqui é o carbono. Ele é sempre central, caso apareça, né? Então, agora vamos dispor esses átomos e seguir a regra de ligação de todos os envolvidos na molécula. Então, temos o carbono no meio, e aí você pode colocar os outros átomos, né, que é um oxigênio e 2 hidrogênios, aonde você queira. Essa distribuição eu coloquei assim, mas caso você queira colocar o hidrogênio do outro lado, ou de qualquer lado, você pode. Então agora vamos seguir as regras da ligação. Então, cada hidrogênio, uma ligação. E agora o oxigênio, ele vai fazer 2 ligações químicas. Pronto. A única coisa agora que está faltando é que a gente tem que completar os elétrons que estão faltando no oxigênio, né? A gente está vendo que cada hidrogênio já está fazendo uma ligação, então ele já está estável, não precisa completar. Aí temos agora o carbono, né? Então o carbono ele já está com 4 ligações, ou seja, cada ligação 2 elétrons vai dar 8. Né? Então vamos marcar aí essas ligações, né? 2 da ligação do hidrogênio, 2 do outro, né? 2 elétrons de uma ligação entre carbono e oxigênio, 2 da outra ligação, e temos 2 elétrons de cada par de elétrons do oxigênio. Então, todos os átomos aí estão com 8 elétrons, menos hidrogênio que fica estável com 2. Então, pessoal, depois disso, agora vocês têm que treinar
Então, na descrição do vídeo tem uma lista de exercícios e se inscrevam no canal